Olá, gente. Estou aqui para mostrar um pouquinho das leituras que eu tenho feito, comentar sobre elas, uma resenha, mas eu quero algo mais solto, mais livre. Desta feita, o livro escolhido foi Matou Uma, Matou Todas, do Cléster Cavalcante. É um tema extremamente sensível, e quando eu vi a questão do feminicídio aumentando no nosso país, o caso daquela moça que foi arrastada no carro, que tem um nome muito parecido com o meu, tudo aquilo foi me deixando cada vez mais nervosa e mais ansiosa por uma leitura, por aprofundamento, ou por alguma atitude em relação a esse tema tão complexo que está tomando conta do nosso país. E a gente precisa fazer alguma coisa. Eu vou falar um pouquinho do autor também, antes de falar do livro propriamente dito. O Cléster, ele é um rapaz que é jornalista, tem uma boa escrita, um bom conhecimento, é uma pessoa extremamente humana, porque eu conheci ele no podcast Flow, e foi até com o pastor Rodrigo Silva. E eles têm um livro, Dias de Inferno na Síria, um livraço dele fazendo a cobertura da guerra na Síria, foi preso, quase morto, e conta toda a história, a humanidade dele, o envolvimento com os islâmicos, né, essa questão da religiosidade, ele sendo cristão, como que ele se engajou ali dentro da prisão. Muito interessante o livro, escrito em primeira pessoa. Eu fiquei bem ansiosa para ler esse, porque esse vai ser em terceira, porque são relatos, mesmo assim ele dá uma mesclada, né, porque ele vai contando da perspectiva da mãe da vítima, muitas vezes, enfim, então ele vai trazendo as personagens para contar a história e fazendo a amarração. Ele traz a personagem de um lado, outro de outro, e faz esse encontro na escrita. Muito legal a escrita, o tema é muito complexo. Então o livro, ele começa falando do patriarcado, da questão das religiões, né, mesmo o cristianismo, o Egito, como que as visões deturpadas, né, da sociedade em relação à mulher, como que isso vem ao longo da história, propiciando essa gangorra social em que o homem está aqui, a mulher está aqui, enfim, não basta só ela estar aqui, né, ela tem que ser pisada, ela tem que ser esmagada, ela tem que ser esfolada, né, é isso, não é só tá aqui, isso ainda está pouco, então a coisa só piora. E normalizando esse tipo de atitude, né, enfim, eu não preciso aqui trazer exemplos práticos, porque vocês já sabem como que a gente é marginalizada todos os dias, enfim, quem nunca? Ou você está vendo alguém, isso está acontecendo o tempo todo. Mas ele traz casos reais, com entrevista, com acompanhando julgamentos, conversando com os parentes da vítima. É um jornalismo investigativo muito, muito profundo, muito respeitoso, muito humano, que o Cléster é muito humano. Eu sabia que o livro ia ser humano, porque o autor é humano. Eu falo muito humano, muito gente, sabe? Não é um livro lacração, não é um livro que ele pensou assim, vamos pegar o tema feminicídio que está na moda e vamos surfar nessa onda. Não, tá? É um livro que tem responsabilidade, é um escritor que tem responsabilidade com o humano, com as pessoas que estão envolvidas, então tudo é feito com muito respeito. E aí traz casos reais, eu vou relatar alguns aqui para vocês, bem por cima, porque o tema é pesado. Então, uma moça que sobrevive a 17 facadas do ex-marido. 17. Na frente da filha, isso é feito. Então, a gente, como professor, às vezes fica pensando, tocar em temas assim é complexo. As crianças, muitas vezes, estão vendo a mãe ser espancada dentro de casa. As crianças, muitas vezes, estão vivendo esse inferno dentro da própria casa, dentro da própria família. E a escola precisa ser um lugar de refúgio dessas crianças. E a gente precisa fazer alguma coisa. Crianças de 5 anos, de 4, de 10, enfim, crianças. Esse foi um caso, então a pessoa tenta se reaproximar para fazer isso. Outro caso que me chamou muito a atenção foi de uma moça que foi morar sozinha em Recife e simplesmente o vizinho, que ela nem sabia quem era, invade esse apartamento, tenta, né? Vocês já sabem o que com essa moça e a mata. É isso. E o que me chamou a atenção é que uma vizinha estava com o namorado, escutou os gritos, o namorado quis socorrer e a moça disse: não se mete, porque é coisa de marido e mulher. Briga de homem e mulher. Estou julgando a moça? Não. Mas muitas vezes uma atitude nossa, um pensamento equivocado, leva a pessoa à morte. O que aconteceu? Enfim, passemos à frente. Não estou aqui para julgar ninguém. Só os
os assassinos. Esses já estão julgados pela justiça, né? Não preciso nem falar. Outros casos de cara que bate na mulher, quando vê que a mulher tá morrendo, pega a mulher, leva pro hospital, fala que ela caiu do banheiro, gente. Como assim? Os médicos fazem as análises e percebem que aquilo foi um atentado, né? Que aquilo foi proposital, que a mulher apanhou, que dá para saber pelos ferimentos e tudo mais, né, examinando a vítima. E em casos e casos, mulheres grávidas, que parece que o cara, depois que sabe que a mulher está grávida, só piora, mata a mulher grávida e tudo, né? Fiquei bem impressionada com a capacidade de alguns médicos serem tão cruéis, né? Então eu fiquei assim, gente do céu. E que é isso, porque eles sabem como funciona o corpo humano e eles sabem manipular, né? Fala, é um aneurisma cerebral, matou a mulher quando ela estava dormindo, o cara faz isso e acha que vai ficar por isso mesmo. Então, tudo premeditado, tá? A coisa de, o cara ficou nervoso. Não, é premeditado, é mente maligna. Leiam Dostoiévski. Acho que nem o Raskolnikov é igual aquilo ali, né? Porque o Raskolnikov ainda consegue se redimir. Mas isso aí, esse cara, sabe, parece que é pior. Será que tem alguma coisa pior? Não sei, mas é uma mente de uma pessoa doente. Eu não vou falar mais nada, não tenho, né? Doente, vamos respeitar os doentes aqui, que não vale essa fala. Enfim, mostra vários casos e o último traz dados também, né? Por exemplo, no Brasil temos aí cerca de 1.400 mortes por ano, tem dados, estatísticas, tudo apresenta o livro, e você vai começando a ver os perfis, né? Por exemplo, tem 2 casos de médicos, eu me lembro, são 2, e em todos eles, as moças, elas falavam assim, quando eu comecei a namorar com ele, decidi ficar com ele, ele é médico, que lindo, gente, não é culpa da moça que pensa assim, mas da sociedade, que faz com que a gente pense que uma credencial defina o caráter da pessoa. Mas ele é advogado, mas ela é engenheira. Você fez faculdade de quê? Né? Faculdade não define caráter de ninguém. Mas toda mãe quer, né? Todo pai, uma pessoa que tem estudo, cuidado, porque é uma coisa que a sociedade prega e a gente acaba confundindo isso com caráter, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, o último caso que é estrondoso, todos são, né? E outros que não estão relatados aqui no livro, mas são estrondosos, foi o último caso do livro, que é aquele que todo mundo já viu falar ou assistiu um pedaço, a repercussão foi gigante do cara batendo na mulher no elevador, depois joga essa mulher já morta do 10º andar, o conteúdo é sensível desse vídeo, depois pega a mulher que já tá morta, leva de novo, sobe com essa mulher, eu fiquei assim, gente, o que é isso, pelo amor de Deus, aí depois, sabe que a polícia tá chegando, foge da polícia, aí chega a 100, 200 por hora, sei lá, na estrada, capota esse carro, e por que ele capotou o carro no caminho, já fugindo do Brasil, é que ele foi pego. Senão, o infeliz estava solto em outro país. Aí, quando ele foi ser atendido no hospital, eles identificaram a identidade do infeliz e prenderam, graças a Deus, né? Esse monstro solto por aí, dando golpe em outra, dizendo que eu sou um médico, né? Eu sou bonita, tinha isso também, ele era bonito, tinha 1 metro sei lá quanto, olho azul sei lá o quê. Cuidado, cuidado, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a aparência, aí eu não vou colocar culpa nas vítimas, certo? Porque ninguém imagina que um cara que é médico vai ter um comportamento absurdo desse. Ninguém vai imaginar. Ninguém. Porque o que a gente aprende né, que, por exemplo, a Barbie, que é o sonho de toda garota, é a loirinha, magrinha, então a gente já tem um perfil. Se a pessoa atende esse perfil, a gente já foi ensinado desde criança que é o perfil da pessoa correta, automaticamente a nossa mente vai associar que aquela pessoa é do bem, porque ela tem uma aparência do bem.
e as pessoas usam dessa aparência para nos enganar, né? Então tá aqui. É um livro extremamente necessário, ninguém está livre, todas nós estamos, quando uma morre, todas nós morremos. Você pode olhar perto de você, o seu lado, da sua família, ou dos seus amigos, do seu emprego, da sua escola, que tem alguém passando por isso. Se não está acontecendo com você na sua casa, está acontecendo com alguém muito próximo. A gente às vezes não percebe, então é ampliar esses horizontes, trazer essa discussão, formar um novo pensamento, uma nova visão de sociedade para que a gente consiga, enfim, trazer dignidade para as mulheres, né? É duro, é triste, mas é necessário. Foi a leitura de início de ano, eu indico, é um livro escrito com muita responsabilidade, e essa voz masculina junto conosco, acho que é muito interessante, muito necessário, aí professores, gestores, enfim, SEDUC como um todo, por onde eu passo eu tenho falado, gente, vamos ler, porque é importante a gente retirar alguns estigmas, abrir os nossos olhos, trazer essa pauta para a discussão, porque a gente só tem a ganhar com isso. Vou terminar com uma frase que é extremamente polêmica, porque contém conteúdo sensível. Você viu, estou falando de feminicídio, que é extremamente brutal, e às vezes as pessoas não vão se ofender, mas a palavrinha que eu vou falar agora, nossa, daqui a pouco vai me matar. Mas eu vou falar porque é uma frase muito lógica, da Chimamanda, que é uma escritora que eu amo, nigeriana, super inteligente, gosto demais das palestras dela, quando ela fala da visão do outro, né, do colonizador e o colonizado, que é um outro tema, e quando ela fala sobre sejamos todas, não, sejamos todos, homens, mulheres, sejamos todos com letras gigantes, sejamos todos feministas, todos combatendo a violência contra a mulher, lutando pela igualdade de gêneros, igualdade das pessoas, enfim, trazendo essa questão, essa pauta pela dignidade, né? Voltando, o feminismo não é oposto de machismo, né? O machismo é o homem acima da mulher, o feminismo não é a mulher acima do homem, mas é igualdade. E se você luta por igualdade, por dignidade, então você é feminista. Se pintaram essa palavra de outra cor, problema de quem fez isso. Eu leio, eu sei o que eu estou falando. Quem não lê tem que viver sob a perspectiva do outro. Como eu não vivo sob a perspectiva do outro, então eu tenho lugar de fala, porque sou mulher, para falar que todos nós devemos ser feministas, e tirando a palavrinha para não incomodar alguns que podem se incomodar, nós precisamos pensar nesse assunto, falar desse assunto, independentemente de sermos ricos, pobres, evangélicos, de religião afro, isso não importa, né? Sermos professores, médicos, engenheiros, não importa, né? Eu não posso chegar e falar assim, olha, gente, cuidado com o médico, né? Não é nesse sentido que a gente precisa pensar, mas é trazer essa discussão, trazer essa pauta, porque você identificando sinais, ou você se protegendo, você trazendo esse assunto, ou você ajudando alguém que pode estar passando por isso, mas não tem condições de falar sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente complexo, não dá para falar assim, tem vergonha, tem medo, né? Então eu falo, procure ajuda, pelo amor de Deus, procure ajuda, procure alguém para falar, ou os centros de apoio à mulher, enfim, procure um psicólogo, procure ajuda, né? Procure ajuda. Eu já ouvi de mulheres que sofreram com a questão não extremamente da violência física, mas a psicológica, que também é extremamente grave, que o cretino dizia assim, olha, vai procurar ajuda, ninguém vai te ajudar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um nome, você não tem nome, você não é ninguém. E essa pessoa acreditou nisso por muito tempo. Graças a Deus, hoje essa pessoa não está mais vivendo isso, entre outras e outras casos que a gente conhece, comigo mesmo, né, às vezes eu fui pegar um Uber, o cara quase me bateu à toa, só porque o nome dele era composto já Davi João, e eu chamei só Davi, ele achou ruim, porque eu falei um nome só, e queria brigar comigo, e queria me ensinar como que eu deveria chamá-lo, com uma gritaria dentro do carro, sem eu falar nada. Eu tive que pedir para descer, eu abri o carro em movimento, e ele começou a me xingar, falando que vai pilotar fogão, você tá pensando que meu porta do meu carro é o fogão da sua casa? Horror. Fui pesquisar quem era a criatura, motorista de ônibus, e Uber também.
E, enfim, passei muito mal aquele dia, desci mal, desci tremendo. O rapaz que estava na frente de um bar me deu água e eu falava, eu falava assim, Uber, Uber. E aí o cara falou, Uber? Eu pensei que fosse seu marido. Eu falei, que marido? Uber. Então, assim, você não pode pegar um Uber nessa vida. Você já pode passar por isso, né? E até uma conversa que eu tive com o Cléster, ele me perguntou, se você fosse homem, ele ia fazer isso? Então pense, quando algo estiver acontecendo, fica a frase também. E se você fosse homem, você estaria sendo tratado desse jeito? E por que você não pode ter dignidade só pelo fato de ser mulher? Pense nisso e atue, fale, provoque, procure ajuda, mas não se cale. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e indicar o livro Matou Um, Matou Todas.